שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Baruch Hashem. A paraxá dessa semana, a porção dessa semana, ela é dupla, como já foi falado anteriormente. Ela é Vaikel, juntamente com Pedukei. Então nós temos que optar ou uma ou outra. Não existe uma regra necessariamente que eu tenha que fazer uma, que eu tenha que fazer a outra. Porém, eu optei em falar sobre a primeira paraxá, sobre a paraxá de número 22. E dentro do contexto tem um assunto que eu gosto muito, que é um assunto de um menino, um garoto. Então, o que eu vou trazer para vocês é muito interessante se você entrar dentro do assunto, se colocar na posição e trazer para você, absorver o que você vai ouvir. Então você abre a tua Bíblia aí, lá em Shemot, lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 35, versículo 30. Está aqui na tela, está aparecendo aí no seu celular, está aparecendo aí no seu televisor, aí no seu monitor, na tela do seu computador, do seu PC aí. Shemot 35:30 e o profeta Shmuel, lá no capítulo 16, versículo 7. Eu havia iniciado da seguinte forma: se você entendeu o que vai ser ensinado agora à tarde, a sua vida pode mudar. Muitas coisas mudam a nossa vida, só que existem princípios que, se você colocar em prática, vai acelerar o processo, ok? Então vamos para frente, vamos ganhar tempo. Preste atenção aí. O que está escrito? Você está comigo hoje? Não tem crianças, né? Não tem. Shemot 35:30 está escrito da seguinte forma: Moshe disse ao povo de Israel, vejam, Hashem chamou Bezalel, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. No versículo 31 ele diz: ele está repleto do Rua de Hashem, com sabedoria, tem entendimento, conhecimento, concernentes a todas as espécies de talentos artísticos. Mas se eu fosse ler isso numa outra linguagem, se eu fosse traduzir esse texto numa outra linguagem, está escrito assim, o texto. Isso muda tudo, tá bom? Está escrito assim: Moshe disse ao povo de Israel: observem, olhem, percebam uma coisa. Adonai chamou o filho de Uri pelo nome dele, chamou ele de Bezalel. Chame para mim Bezalel. Ele não disse: chame para mim o servo da tribo tal, tal, tal. Ele disse especificamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus usa um nome específico, isso são coisas raríssimas nas Escrituras. Talvez aconteça 2, 3 vezes do Eterno chamar alguém pelo nome. Esse chamado específico, existem segredos por trás disso. Então esse menino, o Bezalel, ele com certeza já tinha muito temor do Eterno. Primeiro que ele vem de uma genealogia, de um patriarcal torático, né? Ele vem da família sagrada de Hashem. E quando o Eterno chama esse menino,
lá no versículo 31, diz o seguinte: esse menino, ele é repleto. Repleto significa não está faltando nada. Vamos seguir em frente. Vamos para frente para entender um pouco melhor. Olha aí. Ele está repleto do Rua de Hashem. Para estar repleto do Rua, ele tem que estar cheio até o topo, repleto. Passou do repleto, transborda. Imagine o temor, imagine a obediência que esse menino tinha. Você não alcançará objetivos, sucessos na sua vida se você não for repleto do Rua. O que traz muito sofrimento para nós, muito aborrecimento, o que traz muita tristeza, projetos que não se concluem, transtornos diários com os nossos planos que frustram, é por faltar essa condição de repleto. É difícil, dificílimo. 600 mil homens estavam acampados nesse acampamento, homens adultos. Homem adulto, segundo a Torá, tinha que ter acima de 30 anos. Os demais eram jovens, garotos. Então, 600 mil homens adultos, Deus, no meio de 600 mil, encontra um e fala: Betsael, é ele que eu quero. Um que se destacou. A chama já estava nele. Então aqui ele diz assim: estava repleto do Rua de Hashem. Só que vocês sabem que eu já ensinei isso aqui algumas vezes, que o candelabro de 7 pontas, esse candelabro de 7 pontas, que refere-se ao livro de Yeshayahu, Isaías, lá no capítulo 11, né? Versículo 1 em diante. Eu coloquei aqui um desenho para facilitar. E eu já ensinei isso aqui, mas tem muitas pessoas que chegaram agora na congregação e virtualmente também, muitos que são novos. O candelabro representa os 7 espíritos do Eterno. Agora veja só, são 7 espíritos. O único, alguém sabe me dizer qual foi o único homem na terra que recebeu 7? Yeshua. Ele foi a excelência, a supremacia em receber o Rua. Ele recebeu as 7 manifestações do Rua de Hashem. Betsael, que está muito longe, séculos, milênio de distância de Yeshua, ele recebe o Espírito de Hashem. Depois ele recebe o Espírito de sabedoria, junto com o de entendimento. E ele recebe o Espírito de conhecimento. O rapaz, o jovem, recebe 4 porções: o Rua, sabedoria, entendimento e conhecimento. Imagine que uns de nós, a maioria de nós, temos o Espírito de Hashem por misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Esse jovem recebe quadruplamente a essência divina sobre ele. Diz aqui, concernente a todas as espécies de talentos artísticos, o menino esculpia prata, ouro, qualquer tipo de metal, cobre, bronze e pedras preciosas. Por exemplo, eu queria conseguir uma imagem para mostrar isso para vocês, mas não existe. Talvez exista em algum lugar que eu ainda não achei. O Eterno manda ele fazer a arca. Não essa arca. A arca da Brit, da aliança. E olha o que ele teve que fazer. Ele pegou uma placa de ouro, pegou uma barra de ouro, bateu nessa placa até afinar ela, abriu como se fosse uma massa de pão,
em cima da mesa, e ele veio e estampou a face de uma águia com seu bico. Uma águia. Só que ele estampou do avesso. Ele colocou a placa em cima da mesa e começou a esculpir do avesso, na parte de trás. Quando ele pega a placa e vira ela do outro lado, está em alto relevo a águia. Aí ele esculpiu as pedras preciosas para serem os olhos da águia. Ele volta a placa e esculpe a cabeça de um boi. Também ao contrário. Esculpir já não é brincadeira. Uma placa de ouro, quase impossível. E o cidadão faz ela ao contrário, do avesso. Deixa eu usar uma frase aqui. É poder com força. Essas maquininhas de 3D aí, funde o motor. Então o cidadão, além de esculpir do avesso, ele faz os detalhes do boi, os detalhes da águia, tudo em pedras preciosas lapidadas. E como que esse poder foi transferido para ele? O Eterno não disse, chame Betsael, que eu estou dando para ele 4 porções do rua, quadruplamente. Chama ele, traga ele para frente do líder. Olha isso aqui, presta atenção. Olha como muda tudo. Tem gente que não consegue captar. Como eu lamento. Traz ele para frente do líder. Quem era o líder? Moshe. É isso? Moshe. Hashem fala para Moshe: traz Betsael. Coloca ele na sua frente. Quando Moshe tem Betsael na sua frente, Moshe faz isso aqui, ó. Coloca as mãos sobre a cabeça de Betsael. E a unção é transferida para ele. Ou seja, Moshe tinha os 4 ou os 7. O menino foi cheio imediatamente. O que o senhor quer dizer com isso? Às vezes você vê um irmão, uma irmã passando aí, colocando a mão sobre a sua cabeça e orando. Existe transferência de poder. A unção é transferida. Betsael recebeu uma transferência de poder. É por isso que quando você vai ordenar um rabino, quando você ordenar um líder, normalmente se estende as mãos sobre a cabeça desse líder. Transferência. Esse menino, quando recebe a transferência, imediatamente ele se torna, eu poderia dizer sem sombra de dúvida, ele se torna o maior artesão que já teve nessa terra. Porque todas as peças de bronze, cobre, ouro e pedras preciosas e ouro, foi ele quem esculpiu. Foi ele quem moldou para colocar no Mishkan. E o que eu quero dizer com isso é que nós temos que buscar essa perfeição. Talvez eu não chegue no nível de Betsael. Talvez não tenha um Moshe aqui para colocar tudo isso sobre a minha cabeça. Mas são níveis espirituais que, se você buscar, eu creio que o Senhor vai te dar. Então a minha vida toda eu procurei do Senhor, não gosto de usar esse termo eu, mas para fortalecer os teus planos, os teus desejos dentro da obra do Senhor. A minha vida toda eu procurei com zelo elevar. Estudava sem parar. Depois de quase 10 anos, 10 anos mais ou menos, não é, Rebetson? Eu viajei quase 10 anos tentando montar outra administração, não foi isso? E eu não saía do lugar, e eu tinha dificuldades, e eu não conseguia montar um estudo. Parece que estava travado. Deus me deu 2 palestras, que eu viajei o Brasil com essas palestras, mas parece que estava travado. Então foi uma busca de praticamente 10 anos. Quando dá 10 anos, eu estou numa conferência em Minas Gerais, uma pessoa usada pelo Ruach HaKodesh
O Eterno usa essa pessoa e diz para mim: por tua insistência, ou seja, pela quantidade de anos que você vem orando, buscando, insistindo, anos, 10 anos pedindo, insistindo, eu hoje farei contigo uma nova aliança. Deixa eu traduzir para você. Eu hoje darei mais um dom, mais um espírito desse para você. 10 anos. Então você que está chegando agora na Beit, não desanime se o Eterno não te usa nesse aspecto, nessa área. Mas Ele vai te usar em outra área. Mas mesmo que Ele te use em outra área, não quer dizer que você tenha que estar apto em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano. Não quer dizer isso. O aperfeiçoamento é permanente, constante. Vocês estão me entendendo? Mas eu fiquei 10 anos esperando. Imagine se no 8º ano eu desanimo. No 9º ano e 11 meses. Eu tinha recebido a bênção? Não tinha. Se eu tivesse esperado 9 anos e 11 meses, eu tinha perdido a bênção. Mas eu esperei 10 anos. É assim que funciona o sistema de Betzalel. A bênção. Eu vou usar um trocadilho que vocês estão conhecendo muito, né? Que está na moda. A bênção está aí, pega quem quer. Ué, esforça. O que diz Hashem? Esforça. Tem bom ânimo, que eu te ajudo. Mas aonde você pode ir, Ele não vai por você. Você pode comprar uma Bíblia? Posso, Senhor, então compra. Você pode tirar 1 hora por dia para ler a Bíblia? Posso, Senhor, então leia. Ele não vai te dar 1 hora a mais. O Eterno não vai fazer o dia ter 25 horas só para poder te dar 1 hora a mais para estudar. Não, você tem que criar essa 1 hora. Então quando o Eterno chama Betzalel, Ele diz: a minha vida a partir desse momento se resume em totalidade ao Senhor, que foi o caso dele. Mas para ele chegar aqui, pode ter certeza, ele veio se preparando lá atrás. Não foi no susto, um qualquer. Então Betzalel é um exemplo muito grande para nós. Eu, como líder dessa Kahal, sou um exemplo muito grande para vocês. Outra coisa, não se alcança méritos, pelo menos no nosso contexto, que não nascemos dentro de uma casa judaica, dentro de um berço judaico. Para nós, a cobrança e o teste é muito caro. Nós somos testados no fogo. E é por isso que muitos desistem no meio do percurso. Não suportam chegar até o final do percurso. Mas o dia que você aprender que nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem as profundezas poderão te separar do amor de Hashem, aí você está começando a dar os primeiros passos. Não é o emprego que te impede de servir a Deus, o dinheiro, o matrimônio, o namoro, a sua condição física, mental, psicológica. Eu tenho turbulências mentais, direto, confrontos, afrontas, de todos os âmbitos, de todos os lados, de cima, de baixo, de lado, de baixo para cima. Mas se eu recuar, talvez está faltando, eu estou no 99,9. Estou chegando ao 100% para alcançar a minha bênção. Quantas pessoas recuam no dia que vai ser abençoado, na semana que vai ser abençoado, no mês que vai ser abençoado? É por isso que eu sempre digo, não volte atrás. Se você tem a unção, começa daí para frente. Nunca pare, nem retorne. Prevaleça.
Mas vamos em frente para entendermos um pouco melhor, ok? Vamos lá? Entenda uma coisa. Lá em Samuel 16:7, lá no profeta Samuel, diz o seguinte, que isso é muito bom entendermos. Samuel, o profeta, esse menino, muitos não conhecem a história dele. Se não me falha a memória, a mãe de Samuel ofereceu ele ao Eterno antes dele nascer. Se eu tiver um filho, eu dou ele para o Senhor. Se eu tiver errado aí, Moraes? Foi isso? Pode me corrigir, porque eu não sou uma Torá ambulante, um tanar. Então eu não sei tudo de cor. Quando nasce o menino, a mãe cumpre. Pega o garotinho e leva para o templo. Aí nós temos uma passagem muito conhecida, que quando ele vai dormir, Hashem diz: Samuel. Ele levanta e corre no profeta e diz: o senhor me chamou? Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Um menino escolhido desde o ventre, mas teve que passar pelo templo, teve que ser lapidado, teve que ser cheio como foi Betsael. Ele não caiu de paraquedas, não começou a exercer a função por acaso. Ninguém começa a exercer uma função dentro do conceito judaico por acaso, porque é amigo do Rosh, que é amigo do Rabino. Ainda dentro de Betsael, nós não sabemos se Betsael, nós não lemos o perfil, não busquei estudar dentro do Talmud, dentro da Mishnah e dentro de outros conceitos bíblicos e talmúdicos, quem era esse menino, Samuel, ou Betsael, ou melhor. Então nós não sabemos se ele era bonito, se ele era de pouca aparência, se era um homem grande de estatura. Normalmente os judeus são baixinhos, tá? Normalmente os judeus não são de grande estatura, a maioria não. Então não sabemos o tamanho que ele era, ou se era formoso ou não, Betsael. Mas já em Samuel é convidado para ir até a casa de... Como que é o nome dele em hebraico? Jessé? Ele foi convidado para ir até a casa de Jessé. E quando ele chega, a primeira coisa que ele chama a atenção foi um filho que era um homem de guerra, do fronte de batalha. O camarada devia ser musculoso, que segurava escudo. As espadas do cidadão pesavam 20 quilos. Imagina para você dar uma espadada no cidadão. Eu só dou um golpe com a espada daquela, com o meu tamanho, com o meu porte físico, eu saio voando com a espada. Porque se ela pesa 15, 18 quilos, na hora que eu dou o golpe, ela vai para 45. Aí eu erro o pescoço do cidadão e ainda sai capotando. É perigoso cair com a barriga na espada. Compreende? Não é para qualquer um. O negócio é muito profundo. Então Samuel, o profeta, entra na casa e se depara com o cara mais bonito, mais posudo, mais robusto. Hashem já chama a atenção dele e fala: "Ê, profeta, não se atente para a aparência, porque eu não vejo a estatura, nem o porte físico, eu não vejo a conta bancária, eu não vejo a faculdade, eu não vejo os diplomas na parede, eu não vejo a retórica, eu não vejo a beleza, mas eu vejo aquilo que o homem não vê, porque eu o rejeitei." Você está olhando para o cidadão errado, você está olhando para a sua altura. Eu o rejeitei. Hashem não vê como o homem vê. Os homens olham para a aparência externa. Conforme o lugar que você chega, a pessoa já te olha. Já viu esse comentário, essa fala? Alguém me olhou de cima e embaixo. A pessoa te julga pelo sapato,
pela calça, pela camisa, julga pelo carro que você estacionou na porta do estabelecimento, eles te julgam. O Senhor está dizendo: ei, assim como eu fiz com Betsael, eu estou fazendo com Davi, quem você veio ungir. Eu não olho aparência, eu olho para o coração. Isso aqui que eu falei que pode mudar a sua vida, ó. Quando você sair para vir para a casa do Senhor, venha de todo o teu coração. Quando você estiver separando uma oferta para o eterno, estou falando de dinheiro, faça com todo o teu coração. Quando você vier para uma festa, perdão, quando você vier para uma festa, não venha para Purim, não venha para Pessar, não venha para Shavuot, entristecido, cabisbaixo, com a cara fechada, a cara amarrada. Hashem não recebe a tua adoração nessa festa. Então, quando você sair de casa, a primeira coisa que precisa estar conectada é o que aconteceu com Betsael e é o que aconteceu com Davi, com Melech Davi. Atente para o coração. O Senhor atenta para o coração. Aqueles filhos de Jessé que estavam ali na sala esperando o profeta entrar, eles tinham no seu coração, não estou julgando, é o que a Bíblia nos demonstra, eles tinham no seu coração: o profeta chegou, ele vai escolher um de nós. O homem veio com a botija, veio com o chifre cheio de azeite. Ele trouxe uma novilha. Ele veio preparado, alguém vai ser ungido. Os filhos já se posicionaram ali na sala, e dentro do coração eles estavam assim: olha o meu tamanho, deixa ele olhar para mim, que é eu mesmo que vai ungir. Acho que nem eu ficando nas pontas dos pés, eu fiquei do tamanho do cara. Então o que acontece? O Eterno passa o olho na sala, os filhos ali, os guerreiros do fronte de guerra, do exército de Israel. E o Senhor disse: Samuel, o coração deles não estão conectados ao meu projeto, não estão conectados a mim. Eles têm a intenção de aparecer, eles têm a intenção de ter título, eles têm a intenção de enriquecer para mostrar para o outro que são mais poderosos. Mas o que eu quero te dizer é que é o seguinte: ninguém deve sentar na mesa, porque ainda tem um que é o menor. Esse não é do tamanho dos guerrilheiros aí, esse é o menor. Esse é o que a família escolheu para levar queijo para os soldados, seus irmãos. A cada 3, 4 dias vinha Davi com a sacolinha. E aí, irmãos, Shalom Aleichem. Papai mandou trazer queijo. Numa dessa que ele chega com o queijo, os irmãos já passam o braço nele aqui e falam assim: ó, Davi, esconde aqui atrás de nós. Dá uma olhada lá o tamanho do gigante. O cidadão tem 3,10 metros, 3,30 de altura. Olha o tamanho do peito do cara. É uma família de gigantes. Davi, pequenininho ali, passa no meio dos braços dos irmãos, olha no meio lá do exército, chega um pouquinho para frente. Esse incircunciso está afrontando o meu Deus. Olha o coração do camarada onde que estava. Esse incircunciso está afrontando o Deus de Israel. Rei, eu vou lá.
Como assim? Como assim? Davi, você é tão pequeno que o cara não precisa usar nem espada. Com a capacetada ele já te derruba. Se ele usar o capacete, ele já te mata. Não, eu vou lá. O entregador de queijo. Imagine todo mundo na frente da guerra, tudo de escudo, espada na mão, lança, tremendo, escondido do gigante lá. Chega um baixinho. Você sabe que baixinho, eles são meio encanados, né? Os baixinhos são chatos pra caramba. Alguém, entende? Baixinho é problema. Aí, tá ouvindo? Então chega um baixinho lá, Davi, olha para aquele gigantão. Esse cara tão preocupado com o baixinho que eles falam assim: dá para ele aí, põe uma veste de soldado nele. Rapaz, na hora que pegaram aquela vestidura, tudo aquela armadura, Davi ficou igual uma tartaruga, só com a cabecinha e os bracinhos de fora, assim, parecia uma tartaruga. Jogaram aquilo em cima dele. Buf! Ele tentou andar com aquilo, imagina, já viu como uma tartaruga anda assim? Ele foi andar com aquilo, era pesado. Ele falou assim: eu não consigo chegar perto daquele homem com isso tudo. Pode arrancar tudo. Ele não confiou na armadura. Ele não confiou na lança. Ele não confiou na espada. Ele disse: vou até a ti, incircunciso, em nome do Deus de Israel. Coração. O dia que você aprender a usar o seu coração, a sua vida vai mudar. Aí vem aquele baixinho, com uma cordinha, um corinho, pega um cascalhinho. O gigante olhou para ele e falou: eu vou te esmagar. Mas o coração de Davi estava no trono de Hashem. Ele pensou: no estilingue eu sou bom, mas quem vai lançar essa pedra não sou eu. Coração. Eu só giro e libero ela. Quem faz é Hashem, não sou eu. Coração. Hashem olha para o coração. Se você estiver vindo nessa casa e o seu coração não estiver na Torá, você está perdendo seu tempo. Se você está assistindo essa live e o seu coração não está no eterno, na Torá de Hashem, você está perdendo o teu tempo. Nós viemos de um conceito cristão que nós não entendíamos isso. Nós íamos na igreja por costume, porque o papai e a mamãe nos levavam desde criança. Íamos na igreja porque a esposa ia na igreja, ou vice-versa. Nós íamos por um costume de família. E isso pode acontecer em qualquer meio cristão, em qualquer meio, da pessoa seguir, porque o pai e a mãe o ensinou a ir à igreja. Então nós não podemos vir aqui por vir, por peso, desencargo de consciência. Temos que vir pelo coração. Então o Senhor sabe se você saiu da sua casa com o coração ou se você saiu com outras intenções. Eu vou porque eu preciso de uma bênção. Eu vou porque eu preciso de uma cura. Eu vou porque eu preciso de um emprego. Eu vou porque eu quero prosperar. Não. Eu vou porque eu amo o eterno e amo a tua palavra. Coração. Aí muda tudo. Se você está praticando o que está no coração, pode ter certeza, o eterno vai te abençoar. E vamos em frente para terminarmos. Livro de Shemot 35, versículo 4 ao 5. Olha o que diz o eterno. Shemot 35, 4 ao 5. Está na porção? Sim. Então já que eu falei de coração, deixa eu ficar dentro da porção, dentro da paraxá, e falar de coração. 35, 4 e 5 diz assim de Êxodo: Moshe, olha o segredo, disse a toda a comunidade do povo de Israel:
Eis o que Adonai ordenou. Faça para vocês, entre vocês, uma coleta. Pede o dízimo aí, pede a oferta aí para Hashem. Segredo? Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta a Adonai. Oferta aqui não é só dinheiro, não. Você, quando vem para casa, você também vem como uma oferta agradável ao Senhor, porque o teu louvor, a tua adoração, as tuas tefilot, suas orações, sobem como perfume agradável às narinas de Hashem, está escrito. Então tudo que você trouxer para casa, traga com o coração disposto. Então, eu sou dizimista, seja com força. Eu sou ofertante, seja com força, de coração. Separa com prazer, esse é do Senhor. Conforme o que a pessoa pegar de dinheiro, ela não dá dízimo. Principalmente se for uma venda de um imóvel, de uma coisa muito alta, de uma herança, 100 mil, 200 mil, 300 mil, meio milhão. Aí ele já fraqueja, ele não dá conta. Ele perde a coragem, porque ele não faz de coração. Se você não mudar seus conceitos, você não terá sucesso. Não vai obter sucesso. Então quem não tiver um coração disposto, sem chance. Então vamos terminar aqui, ó. Judeus Messiânicos, capítulo 3, versículo 8 ao 11. E nós terminamos. Diz assim: não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia, no deserto, quando tentaram ao Eterno. Por isso, ouça agora, isso é para passar a régua, você vai apanhar só um pouquinho. Por isso, desgostei-me dessa geração e disse, ouça, o coração deles está sempre se desviando. Orochi, eu não entendi isso não. Permita que não tenha ninguém assim. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Esse tipo de gente que me serve, e que uma semana ele está na carral, na outra semana ele está injuriado, fica 15, 20 dias, um mês sem me servir. Daqui a pouco ele volta, sorridente, alegre. Daqui a pouco ele não vem mais de novo. O coração dele desfoca da minha Torá, do meu altar. Vive se desviando. O que é viver desviando? Para desviar é necessário estar no caminho, concorda? Alguém desvia que já está desviado? Você já viu desviado desviar? Não? Não existe. Só desvia quem está no caminho. Então o Senhor está dizendo aqui, lá nos Judeus Messiânicos, o livro de Hebreus, Ele está dizendo, você que é instável, um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia está na igreja, 5 dias está no mundo. Você que é instável, eu não admito servos instáveis. Eu falei admito, né? É porque sou eu que estou falando. Mas vamos ver o que ele disse. Não entenderam como ajo. Me responde uma coisa. Tem dia que é difícil vir na sinagoga? Tem dia que é difícil? Tem dia que é muito difícil? Sim? Tem dia que é muito difícil?
Deixa eu ser amoroso e carinhoso. Problema seu. Venha. O Senhor está dizendo: não entenderam como ajo. A dificuldade foi posta na sua frente para testar onde está o teu coração. Puxa vida, alguém está entendendo? Alguém está entendendo? A dificuldade é posta na tua frente, as barreiras são colocadas na sua frente para testar onde está o teu coração. Acabou a gasolina, vou de pé. Não tem Uber, vou de bicicleta. Está de quarentena, que hora que é a live? Vamos testar. Vamos colocar os obstáculos. Vamos testar onde está seu coração. Qual que é o grau? Qual que é o nível de adoração que está dentro do seu coração? É forte isso aqui, hein? Aí é por isso que alguns me perguntam: Rosh, por que uns prosperam, outros não? Aí eu te pergunto: por que alguns vieram na festa de Purim e outros não? Por que alguns vêm na festa de Pêssar, outros não? Eu não estou falando de pandemia, eu estou falando de situações normais. O ano que passou foi um ano difícil. Mas o outro ano, 2019, eu notei um negócio, uma coisa aqui interessante. Tem gente que veio Purim, Pêssar, Shavuot, Rosh Hashanah. Chegou em Yom Kippur, não veio. Como assim? Não tinha. Onde estava o seu coração? As festas bíblicas são ordenanças perpétuas. Que nível é esse? Onde está o seu coração? Eu posso ser convidado para churrasco, para passeio, posso ganhar uma passagem. Chuva, sol, ventania, tempestade, furacão. Onde está o coração? Não endureça o coração como fizeram na rebelião amarga, naquele dia no deserto, quando tentaram a Adonai. Por isso desgostei-me dessa geração. Quem não estava aqui domingo que passou, eu vou te pedir um favor. Pedir favor é muito educado. Eu vou exigir de você que está aqui e de você que está me assistindo. Se você não assistiu o domingo que passou, eu estou exigindo de você pecado contra o Ruach HaKodesh, pecado irreversível. Assista, aprenda. O Senhor está dizendo aqui, ó: eu me desgostei dessa geração. E ele termina o versículo de uma forma muito bruta. Ele diz: na minha ira jurei, não volto atrás, não entrarão no meu Shabat. Esse pessoal aí que me aborreceu não vai entrar nos meus Shabbatot. Deixa eu traduzir para uma língua mais simples: não vão entrar no Olam Rabá, na vida eterna. Eu não vou deixar eles entrar para o Shabat eterno. Me aborreceram, não entenderam que eu estava testando eles para provar o coração. Presta atenção, eu terminei. Não entenderam como ajo. Eu vou desenhar. Tem gente que não entendeu ainda. Tem gente que não entendeu como eu ensino. Tem gente que não entende como Hashem age. Tem gente que não entende como eu ensino. As suas dificuldades vêm na sua vida para testar você, para Deus lapidar, ver, analisar
como está o teu coração, para Ele te dar aquilo que está predeterminado para ser dado, senão você não recebe. E aí o que ele diz aqui? Não entenderam os meus testes, não entenderam como eu ajo, surtaram antes, apelaram antes, me abandonaram antes, me desprezaram antes, paralisaram o projeto antes, abandonaram o meu chamado antes, porque não entenderam como eu ajo. Se você quer me servir, eu vou te testar, vou te passar pelo fogo. Se você for aprovado, entendeu como eu ajo. E se você, toda vez que Deus for te testar, você largar tudo, abandonar, pode gerar nele uma ira. E se ele ficar irado, ele pode dizer, onde está isso? Está na Torá? Esse versículo está onde? Brit Hadashah, Novo Testamento. Nós estamos falando de Novo Testamento, não estamos falando de coisa de Torá antiga, mas para nós é mais atual do que nunca. Para quem está assistindo aí pode não entender. Judeus messiânicos é Novo Testamento. Brit Hadashah, na minha ira jurei. Esse pessoal que eu sondo o coração e não passa na aprovação, eu jurei, não entram no meu Shabat, não vão alcançar a vida eterna. Eu estou repudiando vocês, tirando vocês da jogada. Vocês não participarão da minha vida eterna. É forte. Então deixa eu te dar um conselho. Não arrisque, porque você nunca vai saber que dia que ele irou com você. Não arrisque, porque você jamais vai saber qual foi sua última chance. Não arrisque, porque você nunca vai saber quando foi que o Senhor cansou de nos dar a oportunidade. Fui claro? Bem objetivo? Compreensível? Entendível? Por isso que eu falo, cuidado com a tua vida, você só tem uma chance. Por isso que está escrito também na Brit Hadashah, quem preocupar-se, correr atrás da sua vida, perdê-la-á. Então se você valorizar muito a vida, os luxos, os prazeres, perdê-la-á. Mas quem abre mão da sua vida, o que é abrir mão? Hoje tem uma festa aí, um churrasco. Ei, mas justo hoje, dia do Shabat. Shabat tem todo sábado, churrasco é de vez em quando. Deu mais ênfase aos prazeres da vida, então não perdeu a vida. Mas se alguém chega para você, hoje uma festa enorme lá, eu quero a sua presença. Que dia? Hoje, semana que vem, sábado, 15 horas. Eu não vivo mais a minha vida. Eu já perdi ela faz muito tempo. Aquela minha vida, eu não vivo ela mais. Aí o Eterno olha para você e fala, sábio, com o seu coração você achou o caminho da vida. Olha como é inverso. Não é lindo? É lindo. É lindo. Que o Eterno Todo-Poderoso, na sua misericórdia infinita e bondade, possa recair sobre vós a misericórdia e o amor, e que possamos aprender a usar o nosso coração para a vontade de Hashem. Em o nome de Yeshua, amém. Você que está na live, que o Eterno os abençoe. Em o nome de Yeshua HaMashiach, sejam prósperos, sejam protegidos, guardados dessa pandemia. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Is Adonai, Adonai
ve'asem leha shalom.